E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu já tinha visto uma blogueira que eu sigo fazendo lá no Instagram. E eu até criei ele, anotei as coisas no meu bloco de notas pra gravar. Só que eu não sabia se eu ia gravar no IGTV ou no canal. Mas essa semana eu recebi um comentário muito fofo aqui no YouTube. No comentário ela falava pra eu trazer alguns fatos sobre mim pra vocês me conhecerem melhor. E aí eu lembrei desse vídeo que eu já tinha ele prontinho, era só gravar. Então eu trouxe hoje aqui pra vocês. Terça-feira é dia de vídeo novo, mas ontem, segunda, saiu um outro vídeo aqui no canal também, digamos que um vídeo extra. Eu quero trazer mais conteúdos aqui pra vocês, então me deixem o que vocês querem ver, me deixem sugestões aqui nos comentários ou me mandam um direct pra eu produzir bastante conteúdo aqui. Bom, vamos aos fatos sobre mim. Meu nome é Açucena Passari Rodrigues Pinheiro. O Pinheiro veio recentemente, que eu casei em novembro do ano passado com o Matheus Pinheiro, então agora eu faço parte dos Pinheiros. A Açucena Passari acho que todo mundo já sabia porque é o nome do canal, mas tem mais um pedaço aí. Mas normalmente eu uso a Açucena Passari pra tudo, pro canal, pro Instagram, pra TikTok. Normalmente é os nomes que eu assino, é como minha família é mais conhecida. Então é o nome que eu uso, mas esse é o meu nome completo. Eu tenho 24 anos, embora não pareça, todo mundo fala que eu tenho cara de menos, já recebi 15, 14, mas eu tenho 24 anos e eu faço aniversário dia 23 de novembro, eu sou sagitariana. Eu não acredito muito em signo, mas eu vejo muitas características que realmente me descrevem, então eu sou sagitariana. Eu calço 36, é um número bem bom pra pegar calçado emprestado, né, porque tem muita gente que calça 36. Tenho 1,57 de altura, sou bem baixinha. Por algumas fotos, às vezes eu pareço mais alta, mas é sempre o ângulo da foto tentando dar aquela ajudada. Mas eu sou bem baixinha. Eu sou cristã, eu não nasci na igreja, mas eu considero muito ter nascido na igreja, porque minha mãe frequenta a igreja desde que eu tinha 5, 6 anos. Então, desde muito pequena, eu nem me lembro de antes de não ir na igreja, então me considero ter nascido na igreja. Eu sou casada, como eu comentei, com o Matheus desde novembro do ano passado. A gente casou dia 30 de novembro, uma semana depois do meu aniversário. E estamos aí, quase 7 meses casados, passou muito rápido. Eu faço faculdade de nutrição, acho que isso a maioria das pessoas sabem. Eu comecei a faculdade na Faculdade Unibrasil, lá em Curitiba. Eu fiz 2 anos e meio dos 4 anos de faculdade lá, quando eu morava lá. Eu morei em Curitiba desde que eu tinha 4, 5 anos mais ou menos, até dezembro de 2018. Faz 1 ano e meio que eu não moro mais lá, mas eu morei quase a minha vida toda lá. Mas eu nasci em Floripa, eu sou barriga verde, vivi muito tempo lá em Curitiba, foi onde eu conheci o Matheus e a gente se conheceu na igreja. A minha mãe começou a frequentar a igreja que o pai dele é pastor lá, então por isso que a gente se conhece há muito tempo, a gente cresceu junto, infância, adolescência, então a gente se conhece há muito tempo, quase 20 anos. Em dezembro de 2018 a gente se mudou para Santa Catarina, minha mãe voltou para Floripa, né, ela já morava aqui antes. E ela veio a trabalho e aconteceu que 2 semanas antes dela vir pra cá pra trabalho, o Matheus entrou no Mais Médicos, no programa Mais Médicos. E foi muito bom porque ela ia se mudar pra Florianópolis a trabalho e eu ia ficar sozinha em Curitiba. E o Matheus ele já tinha se formado e ele estava no interior do Paraná. Ele ia aos finais de semana pra Curitiba pra ficar comigo, mas ele já estava morando longe de mim, né? A gente já tava namorando à distância, já fazia uns 6 meses mais ou menos. Logo que ele se formou, ele já conseguiu trabalho no interior do Paraná. Tinha vagas no programa em vários lugares, mas o site caía, tinha muito médico se inscrevendo, porque não precisava de prova nem nada, era só se inscrever e escolher a sua cidade. Então, desde que liberou o programa, a gente ficou lá no site tentando fazer o cadastro dele. Eu, ele, a mãe dele, sempre tinha alguém online tentando, mas o sistema caía, não dava certo. Uma etapa voltava tudo de novo. Foi bem difícil. Quando a gente chegou na página de escolher a cidade, a minha mãe ajudou a gente porque ela conhecia mais Santa Catarina. E aí ela falou, Anitápolis é o mais perto dessas cidades aí que ainda tem disponibilidade. E aí o Matheus veio para Anitápolis. Eu vim para São José, que é ali do lado de Florianópolis, com a minha mãe. Morei ano passado com ela, desde dezembro de 2018, janeiro de 2019. Eu morei ali com ela até novembro, até eu casar com o Matheus, e aí vir para Anitápolis. Anitápolis é o interior de Santa Catarina, dá mais ou menos 85, 90 quilômetros lá de onde a minha mãe mora.
Quando a gente morava em Curitiba, o Matheus ele morava uma distância bem maior. Eram 160 quilômetros, era quase o dobro praticamente. Então a gente preferiu vir para Santa Catarina. Eu transferi a faculdade, morar até me casar com a minha mãe. E ele também ia aos finais de semana de Anitápolis ali para São José. Era uma distância bem mais perto, né, do que o interior do Paraná até Curitiba. E ele ia de moto, então a gente continuou namorando à distância, se vendo no final de semana, mas estava bem mais perto. Em novembro, quando eu casei, eu vim pra Anitápolis. Então eu moro em Anitápolis, Santa Catarina. Eu já lacei em rodeios quando era criança. A minha mãe até hoje ela vende artigos pra gaúchos, então tudo pra gaúcho, bombacha, guaiaca, bota, tudo pro cavalo, tudo pra prenda. Quando eu era criança, ela trabalhava e vendia em rodeios. Hoje ela trabalha em loja física. E aí foi quando eu comecei a laçar. Eu lacei por muito tempo, acho que uns 6 anos mais ou menos. Desde os meus 5, 6 anos até os 12, que é até a idade que eles aceitam pra laço de vaca parada, daí depois é no cavalo com os adultos. Eu lacei esses 6 anos e eu tenho mais ou menos 47 troféus que eu ganhei de laço. Era algo que eu gostava bastante e que me tornou bem competitiva. E foi uma época muito gostosa da minha infância, que eu lembro com bastante carinho. Foi nesses rodeios que eu fui queimada com cigarro, aconteceu esse episódio. Eu tenho uma marca até hoje aqui na minha mão, eu vou tentar mostrar pra vocês uma marquinha. Num dos campeonatos ali de vaca parada, você ia pontuando, né? E chegou na final eu e mais uma garota. E aconteceu que no meio da multidão eu tava caminhando e o pai dela passou do meu lado e me queimou com cigarro. Ele encostou o cigarro na minha mão, tipo, eu tava andando assim e um homem passou e encostou o cigarro em mim. E na hora eu fiquei muito assustada e aí no final lá, quando eles anunciaram quem tinha ficado na final, a gente viu que ele era o pai da menina que tinha ficado na final comigo. E a gente não sabe, né, se realmente foi de propósito ou não foi, mas aquilo meio que foi uma dificuldade pra eu conseguir disputar com ela. E eu lembro que na hora, assim, tudo que a gente pôde fazer era colocar um band-aid e tava machucando muito, tava dando muito até, porque eu tenho a marca até hoje. Mas aconteceu que a gente disputou e eu acabei ganhando dela. E eu deveria lembrar mais dessa história, assim, porque às vezes a gente coloca dificuldades na nossa vida, mas se a gente sabe o que a gente tá fazendo, se é aquilo que a gente quer, se a gente sabe que é capaz daquilo, não tem como colocar mais nenhuma dificuldade acima disso tudo. Foi muito legal porque foi num rodeio que eu era criança e aí todos os adultos eles concorriam a carros na época de rodeio, né? Quem ganhava, ganhava um carro ou ganhava algum prêmio. E aí eu cheguei pro diretor, assim, do rodeio e ele já me conhecia porque meu pai e minha mãe sempre faziam, né, sempre trabalhavam nesses rodeios. E eu falei assim pra ele: por que os adultos ganham um carro e as crianças não ganham um carro? E aí ele falou assim: tá, eu vou arrumar um carro pras crianças. E ele trouxe um carro de brinquedo. Então eu tava muito animada naquele rodeio porque eu sabia que era o prêmio que eu tinha meio que choramingado. E aí no final das contas eu consegui ganhar o prêmio. Era um carro de brinquedo e também um troféu. E aí eu acabei vencendo, foi muito legal também. De procedimento estético, eu tenho micropigmentação, foi uma coisa que eu não me arrependo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu tinha muita falha na sobrancelha e eu acho que muda completamente o rosto. E eu gosto bastante. Coloquei também boca, acho que foi em outubro do ano passado, um pouco antes do casamento. Eu sempre tive o lábio de cima maior que o de baixo e eu queria deixar o de baixo maior. Então foi colocado mais em cima e foi colocado mais embaixo do que em cima. E eu tenho essas manchinhas aqui que todo mundo pergunta o que é, mas eu tenho desde sempre, desde que eu sou criança eu tenho essas manchinhas. Eu tenho aqui na boca e às vezes aparece até com batom. E eu tenho perto do nariz aqui também, aqui embaixo da boca. São manchinhas de nascença mesmo, minha mãe diz que eu tenho desde sempre. Eu já morei sozinha lá em Curitiba, uma época que minha mãe morou aqui em Santa Catarina. E foi nessa que eu fugi de casa também. Foi porque eu já namorava com o Matheus e ela vinha pra ficar um tempo aqui em Santa Catarina morando. E eu não queria vir de jeito nenhum, eu não queria namorar à distância com ele. E eu tinha 17 anos na época, então eu não poderia ficar sozinha. Eu acabei fugindo de casa e a minha mãe teve que ir embora. E eu não fui com ela, fiquei escondida. No final das contas eu acabei ficando em Curitiba.
E depois ela aceitou, começou a me auxiliar e tal, mas foi meio que de birra mesmo e acabei morando sozinha. Eu nunca quebrei nenhum braço, nem perna, nem dedo, nem nada. Nunca fiquei internada no hospital e nunca sofri nenhum tipo de acidente de carro, moto, ônibus, enfim. Nunca fui assaltada, graças a Deus. Essas coisas são muito ruins, mas eu nunca tive essa experiência e não pretendo ter. Nunca reprovei na escola, eu já passei por conselho, mas nunca cheguei a reprovar. Não lembro que série que era, sexta, sétima ou oitava, eu passei por conselho. A gente teve que até ir lá no colégio para receber o resultado e aí eu já achava que era o resultado que eu tinha reprovado, mas eu acabei passando por conselho. Eu acho que foi para conselho porque eu fiquei em recuperação em 2 matérias, que eu fiz a final e eu não atingi a pontuação que deveria, mas eu lembro que era tipo 7 a média e eu tinha ficado com 6,5, 6,3, e aí eu iria reprovar. Mas aí eles levam para conselho e eu acabei passando. Eu tentei tirar a habilitação 3 vezes, 2 lá em Curitiba, e eu não consegui. Eu sabia dirigir, dirigia com o instrutor, dirigia no centro de Curitiba, estacionava e tudo, mas na hora da prova eu travava completamente e eu fazia umas coisas que nem eu acreditava. E aí quando eu vim para Santa Catarina, em dezembro de 2018, eu lembro que logo depois, lá por fevereiro de 2019, eu já comecei o processo aqui em Santa Catarina. Era algo assim que às vezes eu pensava muito em desistir, mas era algo que eu queria muito. Queria muito poder pegar o carro e ir num lugar sem precisar depender das outras pessoas, do Matheus, enfim. E aí eu comecei o processo e em maio eu estava com a minha carteira. Eu passei daí de primeira aqui em Santa Catarina, nem eu acredito. E também tirei a carteira de moto junto. Eu não dirijo hoje moto, mas eu tenho a carteira. E mês passado fez 1 ano e agora eu tenho o definitivo. Logo que eu tirei a carteira, com 2 semanas de carteira eu já vim pra Itápolis, já viajei 90 km sozinha. E também com 3 meses ou 6 meses eu fui até Curitiba sozinha dirigindo. Então assim, se era pra tirar a carteira, então vamos viajar, vamos dirigir sozinha. Eu tenho muito medo de altura, assim, pavor. Eu nem gosto de ficar olhando assim pra baixo quando eu tô num lugar muito alto. E eu descobri que eu tinha muito medo, assim, pavor mesmo de ter que sair do lugar, uma vez que o Matheus me levou no terraço de um prédio e era muito alto. Ele me chamou pra ir na ponta, assim, do prédio pra olhar lá embaixo e eu não consegui. Ele achava super legal, eu tava lá na ponta e eu tava, tipo, no meio, assim, eu vinha pra trás pra não conseguir ver lá embaixo. E eu só falava pra ele, pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. E aí ele viu o meu desespero, daí a gente desceu e eu só me acalmei assim quando eu realmente não tava mais lá em cima, eu tava num lugar fechado, sem conseguir olhar lá embaixo. Eu tenho 5 irmãos, a Késia que aparece mais lá no Instagram, porque ela é filha da minha mãe, né, então ela morou toda a vida comigo. Mas eu tenho mais 4 irmãos por parte de pai, eles moram em outras cidades, a gente não tem tanto contato, mas eu tenho mais 4 irmãos, no total 5 irmãos. 5 que eu sei, né? Não sei se não tem outros aí por aí perdidos. Eu sou muito chorona, eu choro por qualquer coisa. Na verdade, assim, qualquer coisa que me deixa chateada, que eu vejo, que eu ouço, que alguém faz, automaticamente já me dá vontade de chorar. Então eu não consigo ficar chateada com alguma coisa sem aquilo mexer comigo. E aí eu acabo chorando ou acabo segurando o choro, engolindo o choro, mas me dá muita vontade de chorar, então eu choro por qualquer coisa. Eu odeio cerveja, odeio o gosto, acho amargo. Já experimentei várias vezes, muita gente fala que tem que se acostumar, mas eu prefiro nem me acostumar porque eu não pretendo beber, então não gosto. Eu tenho 5 tatuagens, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro elas. 3 são com amigas e 2 minha sozinha. Não tem muito significado essas outras 2, é só o coqueiro que eu gosto muito de coqueiro. E eu tenho uma na perna que foi a primeira que eu fiz, que eu tenho 3 borboletinhas. Não tem muito significado, mas eu queria muito na época e acabei fazendo com 16 anos. Não me arrependo, mas eu acho que hoje eu não faria essa tatuagem. Tenho 4 piercings que eu também mostro nesse vídeo. Eu tenho o do nariz, tenho o da cartilagem, que foi o primeiro, que eu gosto muito. Esse do tragos, tenho no septo que tá escondido aqui. E é isso, 4 piercings. Eu tenho uma cachorrinha de estimação, a Berenice, ela aparece muito aqui no canal. Eu amo muito ela.
Ela é muito engraçada, ela parece que entende tudo que a gente fala. Sinto muita falta dela, tipo, hoje ela não tá aqui, ela tá lá na casa da minha mãe. Ela é muito esperta, é a rainha dessa casa, a gente faz tudo pra ela aqui. Ela que manda por aqui. E o último fato sobre mim é que eu não consigo ver mulher sofrendo de jeito nenhum. Eu tive que colocar isso porque é algo que mexe muito comigo. Eu já fiz uma vez o Matheus parar e uma vez o meu pai parar, assim, de carro, porque a gente passou e tava vendo, assim, quando o homem tá colocando uma mulher na parede, pressionando, assim. E quando eu olho, isso me incomoda muito, que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fico com muito medo, com vontade de chorar, porque parece que eu sinto o medo que a pessoa tá sentindo. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não suporto ver mulher, principalmente mulher, sofrendo. E é isso, gente. Esses foram alguns fatos sobre mim. Me contem aqui embaixo se que vocês também são, que vocês são parecidos. Me deixem outras sugestões de vídeos pra eu trazer aqui pra vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.